tarde, boa tarde, boa tarde. Agora é de boa tarde para mim, não é? Para você pode ser de manhã, de tarde, de noite. Aqui José Luiz Alves da Silva, falando em nome do GEIC, Grupo Espírita Irmão Carmelo, não é? Nós estamos próximos do Natal, não é verdade? Estou gravando isso próximo de dezembro, esse momento. E me ocorreu que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é a gente conversar um pouquinho a respeito dos nossos sentimentos, a respeito daquilo que a gente pensa que é imutável, a respeito de momentos em que a gente sente medo, angústia, raiva, indignação. Então, o título dessa conversa de hoje é a construção de viadutos. Viadutos, Luiz? Viadutos. Né? Então, o que eu estou tentando trazer aqui para nós é o seguinte. Nós caminhamos em torno da nossa vida espiritual no sentido de tentar sempre fazer com que ela tenha alguns alicerces importantes. A caridade, o amor, a humildade, a resolução do ego, do egoísmo. Não é? Isso é a base da nossa vida espiritual. Não julgar, ser condescendente, não é? Ser indulgente, é garantir que você possa permitir às outras pessoas que elas possam ter uma segunda chance, que elas possam enxergar para um processo no qual a gente vai ser flexível, isso é ser indulgente, não é? Sem passar a mão na cabeça de ninguém. Não é? Mas quando a gente fala da caridade, do amor, quando a gente fala da resolução do nosso ego, do egoísmo, a gente passa por alguns momentos que são provações. Lembra? Mundo de provas e expiações. São provações. O quanto será que de verdade eu consigo cultivar o amor, cultivar a caridade, perdoar? Né? Tem alguns momentos que são mais difíceis. Esses momentos eles são normalmente percebidos quando você está indignado ou indignada com alguém. Né? E dentro daquela indignação, daquele sentimento pesado, bastante pesado, né? Você entende que às vezes a pessoa não é digna de ter perdão. Isso é complicado. Né? Ou então, quando eu penso ali na condescendência que talvez eu possa ter, que é o fato de não julgar alguém. A gente julga, condena e às vezes executa. Né? A gente faz tudo ao mesmo tempo. Isso é ser espiritual? Isso é ser cristão? Não, não é, não é. Mas é ser humano. Então, o ser humano que aqui está, com o objetivo primordial de evoluir, com o objetivo primordial de se aprimorar, passa então por uma condição em que você tem um choque. Um choque com você. Você vem, você escuta uma palestra, você lê a Bíblia, você lê um livro importante, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, uma leitura que te faça enxergar novas posturas e atitudes. Às vezes ela nem é religiosa na essência, mas ela traz posturas e percepções individuais importantes para você se aprimorar como ser humano, né? Nossa reforma íntima. Agora, o que é insolúvel para você? Eu, infelizmente, vou ter que fazer você lembrar disso agora, porque senão você não vai conseguir capturar algumas das coisas que eu gostaria de falar para você. Tem alguém da tua família, agora que a gente vai entrar em dezembro, no Natal, que você não consegue se relacionar? Tem alguém, algum amigo de quem você guarda mágoa, porque ele lhe faltou no momento que você tão precisava de um apoio, de um ombro? Você tem alguma mágoa da tua esposa, do teu esposo, do teu companheiro, da tua companheira? Não? Que ótimo. Mas se tiver, tem alguns momentos em que a gente se sente indignado, porque esse planeta ele tem a essência das pessoas buscarem às vezes o individualismo, às vezes elas beiram para o egoísmo. Né? E hoje em dia você tem muita coisa de autoajuda que faz com que as pessoas pensem sempre primeiro em si mesmas, em si mesmos, né? Então a gente tem um problema, porque ter senso crítico para perceber que nem sempre é o momento de você olhar para si mesmo e às vezes usar a linguagem não violenta, tentando entender o que a outra pessoa está sentindo, qual a necessidade que ela tem, e ao invés da gente ser impositivo, fazer um pedido para a pessoa, não é? Isso é a base da linguagem não violenta. Entender desejos, entender as necessidades do outro e a sua, e ao invés de impor, fazer um pedido para quem está te ouvindo. De tal forma que você não tem um confronto. Mas, voltando ao que eu disse, será que tem pessoas que você vai ter preocupação de encontrar?
Às vezes elas estão no trabalho, às vezes estão na família, às vezes estão entre os amigos. Será que a gente vai ter que usar algumas máscaras sociais para se relacionar? E aí aquela mágoa, ao invés de sumir, ela simplesmente reacende, porque você se porta de uma maneira que você não gostaria. E o mundo está cheio de visões de confronto. Você vai olhar um filme, os filmes são todos de vingança, né? São todos de acertos de conta, quando não são, em algumas circunstâncias, de morte, de assassinato e assim vai, não é? Não te ajuda. Então, o sentimento de perdão, o sentimento de deixar para lá, os sentimentos de esquecer desaforos, né? Porque eu dei risada porque eu lembrei de eu não levo desaforos para casa. Isso é horrível. Isso é horrível, né? Porque você quer confronto? Confrontos são péssimos, né? A melhor maneira de você ganhar uma discussão é não tê-la. Agora, como é que eu faço isso na verdade? Eu lembro de um amigo meu, durante um treinamento, que ele dizia uma frase muito curiosa, né? Treinamento técnico, tá? Não tinha nada a ver com o espiritismo. Ele dizia o seguinte: se você não pode perdoar, esqueça. Como é que é? Se você não pode perdoar, esqueça. Ele falava isso. É a maneira que ele encontrou. E aí, um dia desses, pensando sobre isso, na proximidade do Natal, eu pensava sobre a minha família. E eu pensava sobre problemas financeiros que existem em todas as famílias. E como é que eu poderia resolver certas situações que existiam de pendência, envolvendo a mim e a parentes que a gente possui. E aí eu comecei a perceber que eu não era capaz de mudar aquela outra pessoa. Simplesmente isso. Zé Luiz, mas que obviedade você está falando. Sim, claro, eu estou falando de uma coisa óbvia. Mas independente de ser óbvio, a gente não aceita. A gente não aceita. A gente fica pensando nas coisas que gostaria de falar para aquela outra pessoa e tentar colocar a pessoa num outro lugar. Mas assim, as pessoas só mudam se elas querem. As pessoas só mudam se elas conseguem superar suas próprias deficiências. Ah, mas você está passando a mão na cabeça de outra pessoa. Não. Eu estou reconhecendo que, às vezes, falhas de caráter, às vezes, dificuldades que as pessoas têm, às vezes medos, né? As pessoas têm medo de não serem amadas, medo de ficarem na solidão, medo da pobreza, medo da morte, né? Medos muito básicos na vida da gente. E as pessoas, então, elas brigam umas com as outras. Elas simplesmente geram conflitos porque elas têm medo de que alguma coisa ruim ocorra. Nessa perspectiva, algumas pessoas não vão conseguir superar certas limitações. Elas movimentam-se dentro da sua própria cabeça, dentro do seu próprio sentimento, e às vezes elas agridem, às vezes elas não oferecem alternativas, às vezes elas se fecham em si mesmas, às vezes elas têm medo da pobreza ou têm medo de outras coisas, então elas acabam fazendo com que outras pessoas dentro da família sofram com elas. Empresta dinheiro, não devolve, ou então ela não ajuda alguém que está precisando. Por outro lado, a pessoa que tem medo da morte não ajuda alguém que já está doente, não consegue fazer um auxílio que na família deveria ser um revezamento. Pessoas que têm uma insegurança muito crescente, às vezes até no próprio trabalho, elas são agressivas porque elas não conseguem ter autoconfiança. Esse tipo de situação é muito difícil de ser resolvida. Porque a gente sempre espera que alguém faça o que a gente acha que deveria ser feito. A gente sempre espera que alguém reaja como nós achamos que temos a capacidade de reagir. E às vezes eu não consigo fazer isso. Às vezes eu nem consigo ser perfeito ou perfeita com outra pessoa que está à minha volta. Eu também explodo. Eu também faço coisas desagradáveis. Faço palavras e uso palavras que não deveria usar. Né? Então, olhando para a minha família, percebendo alguns desses problemas insolúveis, me veio à cabeça, eu estava passando numa estrada. E ao passar numa estrada, eu olhei para aquela estrada e eu vi um viaduto. E eu fiquei pensando, falando, interessante, né? E eu acabei subindo pelo esse viaduto e visualizei que a estrada na qual eu estava embaixo, ela estava imutável, ela não tinha mudado. Ela permanecia igual. E eu estava passando sobre ela através de um viaduto. E aí eu tive um insight que eu quis dividir aqui com vocês do ponto de vista espiritual. Em alguns momentos das nossas vidas, eu não vou resolver problemas que eu tenho e não vou poder resolver problemas que outras pessoas têm. O melhor que eu posso fazer é tentar lembrar do que o meu amigo dizia. Se eu não posso resolver, esqueça temporariamente. E na minha percepção, isso significa a aceitação de uma situação que eu não posso mudar. E essa aceitação entra na minha metáfora da construção de um viaduto.
Construa um viaduto por cima de um relacionamento que está ruim. Esse relacionamento, podendo ter um viaduto por cima dele, significa que eu posso esquecer temporariamente alguma coisa. Eu não vou modificar aquela pessoa e eu passo a aceitar este fato. Eu não sou capaz de modificar aquela pessoa. Ela não vai mudar algumas falhas de caráter. Ela não vai mudar o comportamento. A situação que eu vivo no ambiente de trabalho também não se alterará. Então por que eu vou ficar revoltado ou revoltada? Não faz sentido. Não vale a pena construir um viaduto sobre esse problema. Esse viaduto tem uma vantagem brutal. Eu não altero a estrada que está passando por baixo. Portanto, eu não destruo o relacionamento. Sabendo que eu não sou capaz de alterar aquela pessoa, aquela situação, aquela circunstância, eu não vou lá para destruir aquela situação. Eu não vou lá nesse momento de Natal que eu devia resgatar meus sentimentos de amor e de perdão. Eu não vou lá destruir aquele momento. Falar tudo o que está na minha cabeça. Tentar escolher o pior momento possível para eventualmente destruir uma relação. Ninguém precisa suportar uma relação o resto da vida. Um emprego que não está adequado a você o resto da vida. Mas, senhor, senhora, amigo, amiga, irmão, irmã, você pode simplesmente se controlar e deixar aquela situação de lado no momento em que você estiver preparado ou preparada para isso. Se não está preparado ainda, não está preparada para isso, constrói um viaduto. Aceita definitivamente, medita, reza, peça orientação. Aceita definitivamente que você não pode mudar aquela situação. Construa um viaduto. O que significa construir um viaduto? Significa seguir em frente e deixar a vida e a eternidade fazendo o trabalho dela. Fazer o tempo realizar o trabalho dele. Cada pessoa encontra uma série de circunstâncias durante a vida para ter a oportunidade de mudar. Lembra? Ou por percepção, por amor, por inteligência, ou então pelo sofrimento, pela dor. Tem inteligência aqui no meio, tá? As pessoas aprendem com os outros. Então, posso aprender pelo amor, pela inteligência ou pela dor. Deixa a vida fazer o trabalho dela. Não é você que tem que fazer. Você não é justiceiro, nem justiceira. Ah, mas a pessoa me prejudicou. Ok. Você também já prejudicou outras pessoas. Deixa a pessoa ter a sua chance e a vida fazer o trabalho dela. Construa um viaduto por cima do relacionamento. Preserve a estrada que está embaixo. Não destrua isso. Não destrua o relacionamento. Não destrua um trabalho. Deixa as portas abertas. Quando você estiver preparado ou preparada, você vai embora. Você já está bom para fazer outra coisa? Pô, então agradeça. Agradeça tudo que você já recebeu. Seja dessas pessoas que você não consegue se relacionar. Seja de um trabalho anterior, de uma outra amizade. Você pode ainda estar um pouco magoado, um pouco com raiva. Deixa de lado. Deixa para lá. Não vai te ajudar. Quando você tem muita dor, raiva, ódio, isso dá doenças. Te traz problemas psíquicos que vão se manifestar dentro do seu organismo ou dentro da sua mente. Vão te levar para lugar errado. Você gasta energia no que você não deveria. Construa viadutos sobre as relações, sobre as situações difíceis. Quando a vida trouxer uma oportunidade bacana de você conversar com essa pessoa, você tiver amor suficiente no coração, a mente clara, você poderá ser capaz de falar alguma coisa. Até lá, não. Não há necessidade disso. Se a gente quiser ser inteligente, a gente pode olhar para essas coisas e entregar para quem está com mais habilidade para tratar daquilo. Ou dentro de casa, ou um amigo, ou simplesmente o mundo espiritual para cuidar dessa situação. Aqueles que ainda não acreditam, que eventualmente estão me ouvindo falar aqui, apenas deixe a vida fazer o seu trabalho. Ela sempre traz novos aprendizados para nós ou para os outros. Não vamos nos iludir. Nós não vamos ser salvadores do mundo em tudo que a gente tem para fazer. Nem eu, nem você. Nós não seremos heróis. Nem eu, nem você. Então, que tal a gente seguir para frente? Que tal a gente fazer o melhor por outras pessoas que estão à nossa volta? Eu não posso fazer isso com raiva. Eu não posso fazer isso com ódio. Eu não posso fazer isso com mágoa. Eu não posso fazer isso com indignação. Legal. Construa viadutos. Não destrua as relações. Passe por cima aceitando aquilo que você não pode mudar. Não pode mudar agora. Deixa a vida fazer o seu trabalho. Deixa você mesmo ou você mesma terem novos artifícios e novas ferramentas para tratar dessa situação.
a gente aprende, a gente se desenvolve, a gente vai ser capaz de falar de uma forma diferente com os outros em algum momento, vai ser capaz de ser intuído suficientemente bem para usar palavras-chave que permitam que a outra pessoa se mobilize. Quando é que eu sei que eu não tenho isso? Quando você está em dúvida, simples. Quando você simplesmente está com raiva. Ué, você não está pronto ou pronta para falar. Deixa de lado. É um convite que eu faço a você. Pense em alguém que você vai encontrar e escolha não ter aquela discussão desagradável na qual apenas o ego vai falar e vai destruir uma relação. Vai ficar com mágoa durante anos. Não vale a pena. Construa um viaduto. Passa por cima da estrada e deixa a estrada intacta. As coisas se acomodam. Às vezes, a gente até se afasta de algumas pessoas. A gente não tem condição de manter aquela relação. E, de repente, a vida traz de volta. Traz de volta e permite que você construa outro momento naquele relacionamento sem ter destruído antes. Então, vamos construir positivamente. Fazer pontes, viadutos. E não subir paredes ou destruir estradas. Posso fazer esse convite para você? Você me permite fazer? Então, pensa a respeito disso que eu disse agora, para a gente trocar essas informações e construir o que Jesus nos trouxe. Não é? A maior forma de amor é a caridade. A maior maneira que você tem de ajudar outras pessoas é perdoá-las, para que um dia nós também sejamos perdoados. Tá bom? Que Deus esteja com vocês. Espero que essa mensagem tenha chegado em algum bom momento para evitar uma discussão que eventualmente você possa, até que você estava se preparando para isso. Quem sabe você já estava se preparando para levar um presente de amor para alguém. Então continue, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Deus nos abençoe, Deus também me abençoe, e os nossos familiares, para que a gente possa construir essa jornada que tanto precisa da gente, e que a gente também precisa, da mente no lugar, do nosso coração no lugar, para a gente saber agir, para a gente poder falar adequadamente. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, fiquem com Jesus. Sigamos bem nessa estrada que Ele nos trouxe aqui para podermos continuar e poder crescer, poder melhorar. Tchau, fiquem com Deus. Abração. Feliz Natal se a gente não se fala antes. Tchau.